estamos aqui na sede do Grupo Sabin, em Brasília, e viemos entrevistar a presidente executiva do Grupo Sabin, Lídia Abdala. Tudo bem, Lídia, com você? Tudo bem, Juarez. Um grande prazer, uma grande alegria estar te recebendo aqui e conversando com vocês. Que bom, a gente que agradece a sua atenção. Você é natural de Minas Gerais, né? O que te fez vir para o Distrito Federal? Isso mesmo, sou nascida no sul de Minas, vim para Brasília em 1999, então já moro em Brasília há quase 25 anos, há 23, né, quase 24 anos, e sou farmacêutica bioquímica de formação, e me formei na Universidade Federal de Ouro Preto, que tem a escola de farmácia, a primeira escola de farmácia da América Latina. E na Universidade Federal também tem a Escola de Minas, que tem cursos tradicionais de engenharia. E lá eu conheci meu namorado, que hoje é meu marido, que é engenheiro civil. Ele se formou um ano antes de mim e veio para Brasília. Na época teve uma oportunidade de trabalhar em Brasília. Eu me formei um ano depois e o curso de farmácia é um curso muito amplo, com várias formas de atuação. Drogaria, farmácia hospitalar, manipulação e laboratório, medicina laboratorial. Desde o meu segundo ano de faculdade que eu já tinha decidido que eu queria trabalhar com laboratório, era o que mais me encantava e que eu gostava. Então eu cheguei em Brasília em 99, meu marido na área de engenharia, não conhecia nada de saúde, nem de oportunidades na área de saúde em Brasília, e eu cheguei a trabalhar em hospital, em drogaria, mas procurando uma oportunidade em laboratório. E foi quando eu encontrei uma vaga, na época era uma oportunidade de vaga de trainee. Eu era recém-formada e entrei no Sabin, então, em agosto de 99. Agosto de 99. Você está praticamente há 23 anos, então você acompanhou boa parte da história do grupo, né? Você podia falar um pouco da sua trajetória na empresa? Sim, eu entrei em agosto de 99 como trainee. O Sabin era o terceiro laboratório de Brasília na época. Era pequeno ainda, tinha em torno de 90 colaboradores. Na época eu entrei como farmacêutica, como bioquímica, atuei na área técnica muitos anos. Então atuei na área de bioquímica, de hormônios, imunologia. Fiz meu mestrado na área de endocrinologia e ciências da saúde na Universidade de Brasília. Me especializei, né, na minha área de formação e em 2001 assumi a coordenação dessa área de hormônio, de endocrinologia e imunologia, e em 2003 eu assumi a gerência técnica do grupo. Era um momento, quando eu entrei, que a doutora Janete e a doutora Sandra, que são as fundadoras do Sabin, já estavam buscando os primeiros selos de qualidade, certificações. O primeiro selo nosso foi a ISO 9001, eu entrei nesse momento. E já era um momento onde a gente estava investindo, então, em qualidade, já tinham novas tecnologias chegando, e a gente sempre com esse olhar de trazer o que tivesse de novo para Brasília, olhando para novos exames, muito olhar também com investimento em pessoas, eu digo que de fato o ponto central da estratégia do Sabin, de acreditar nas pessoas, de investir, de desenvolver, e um modelo de gestão muito participativa. Então, quando eu cheguei, eu atuava na área técnica, mas já gostava de liderança. Então, logo assumi cargos de liderança, de coordenação, gerente técnica em 2003. Em 2009, o Sabin já era o maior laboratório de Brasília, já tinha crescido, e já éramos o maior laboratório. Foi quando a gente criou 3 superintendências, e eu assumi na época a superintendência técnica. Neste momento, eu já tinha comigo não só as áreas técnicas, mas eu já tinha a área de suprimentos, de compras, que veio para minha gerência em 2003. Então eu também já comecei a buscar outros conhecimentos que eu não tive no meu curso de formação, conhecimentos na área administrativa, na área financeira, controladoria. E em 2009, com a superintendência, veio também para minha área, a área de tecnologia, que em 2009 ninguém imaginava que tecnologia se tornaria, né, o que se tornou hoje, mas que foi também mais um desafio na minha carreira de buscar também esse conhecimento. E em 2010 nós desenhamos aí o plano de crescimento do Sabin, já éramos um laboratório, tínhamos o market share grande da medicina laboratorial privada no DF, e foi quando a gente desenhou então o modelo de crescimento e de expansão geográfica do Sabin, que iniciamos efetivamente em 2012.
Em 2012, então, tivemos o primeiro ciclo de expansão. Em 2013, a gente já atuava em 5 outros estados, além do Distrito Federal, e foi quando a doutora Janete e a doutora Sandra decidiram que era o momento, então, delas saírem da operação, porque a operação já estava crescendo e capilarizada, e implantaram um modelo de governança corporativa, criaram um conselho de administração, que é onde elas estão desde então, e escolheram, né, uma nova diretoria executiva profissional para assumir a empresa. Eu assumi a presidência do grupo em janeiro de 2014, e é onde estou, assumi com um grupo de 4 diretores, hoje já sou eu mais 7 diretores. O grupo cresceu e eu assumi com esse desafio de seguir crescendo a empresa geograficamente. Na época a gente tinha atuação somente com análises clínicas e algumas poucas unidades de vacinas em Brasília, e também de diversificar o negócio, de trazer novos negócios para o grupo que tivessem sinergia, obviamente, com o nosso negócio. E eu digo que muitas vezes as pessoas perguntam assim, é ruim você estar fazendo carreira 23 anos, né, na mesma empresa? Eu digo que se fosse uma empresa que tivesse sempre a mesma rotina, que tivesse como era há 23 anos atrás quando eu entrei, talvez fosse ruim para mim como carreira, mas eu digo que eu acho que a experiência que eu acumulei ao longo desses 23 anos no Sabin, com tudo que nós fizemos e toda a transformação, né, que a empresa realizou nesses anos, eu acho que eu tenho uma experiência acumulada, e talvez se eu tivesse passado por outras 4, 5 empresas, eu não teria o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos. Entendi. Você falou que as pessoas acabam estando no foco central, né, da gestão de vocês. E o Grupo Sabin hoje investe, em média, 20% do seu faturamento em políticas de recursos humanos. Por que essa preocupação tão grande com as pessoas que fazem parte da empresa, né, com os colaboradores da empresa? O que nós acreditamos é que o que move os nossos negócios são as pessoas. Hoje o Sabin tem 350 unidades de atendimento ao cliente em 78 cidades brasileiras, são diferentes negócios, né? E esses 7 mil colaboradores, em cada uma dessas cidades, ali na sua atuação, à frente ali da nossa unidade, que estão ali atendendo o nosso cliente, recebendo, levando a marca do Sabin para tantas regiões onde muitas vezes não somos conhecidos. As pessoas, para fazerem isso, elas têm que ter aquele senso de dono, elas têm que sentir orgulho da empresa que trabalham, elas têm que ter autonomia, liberdade, poder de decisão. E as pessoas fazem isso e têm esse engajamento quando elas se sentem reconhecidas, valorizadas. Elas entendem que aqui elas têm oportunidade de crescimento. A gente valoriza muito o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, qualidade de vida. Investimos muito em capacitação, educação continuada. Claro que temos um programa robusto de benefícios, patamares de remuneração condizentes com o mercado, mas não só o programa de benefícios que nós damos para os nossos colaboradores, mas também todos esses programas onde a gente investe muito na qualidade de vida, trazer a família para dentro desses programas também participando. Isso gera um engajamento, um comprometimento das pessoas e, de fato, uma conexão com a empresa que é muito forte. Além de carreira mesmo, de saberem que aqui elas podem buscar conhecimento, novos aprendizados, e que quando tiver oportunidade, seja de uma liderança, de um projeto novo, elas serão reconhecidas. O Sabin sempre tem isso, 99% dos cargos nossos de liderança, eles vêm de dentro da empresa. A gente busca fora, no mercado, competências que muitas vezes nós não temos aqui, não conseguimos desenvolver, às vezes um negócio novo que demande uma competência nova. Mas fora isso, as pessoas, os nossos líderes, eles são desenvolvidos dentro do Sabin. E eu sou um exemplo disso, né? Entrei como trainee há 23 anos atrás e cheguei à presidência do grupo. Quando as pessoas olham, enxergam e falam assim, é possível, de fato, eu crescer nessa empresa. E o meu exemplo é mas os nossos diretores, a grande maioria, gerentes, a grande maioria fizeram carreira aqui dentro, assim como eu. Então isso garante de fato que as pessoas tenham esse comprometimento, essa conexão com o negócio e principalmente se sintam um pouquinho dono do negócio. E quando a gente tem esse senso de pertencimento, esse senso de dono, a gente cuida de fato, né, como se o negócio fosse nosso. Então eu estou cuidando ali do cliente com todo carinho, com todo cuidado. A gente fala isso, a gente tem um negócio que é saúde. As pessoas trazem e deixam conosco o que tem de mais valioso
é o que tem de mais sagrado, que é a saúde. A gente viu aí o que vivemos, o que passamos com essa última pandemia. Então, as pessoas que estão recebendo esses nossos clientes, elas têm que, de fato, ali estarem felizes, estarem satisfeitas. Por quê? Porque é isso que elas vão entregar para o nosso cliente quando vem, que é o cuidado, que é o acolhimento, que é o carinho. Muitas vezes o ouvir, o escutar. Tem paciente que chega nas nossas unidades, cliente, que ele vem fazer o exame, mas ali às vezes ele quer conversar, ele quer desabafar, ele quer falar do medo que ele tá da agulha, do resultado do exame, às vezes está doente, né, de fato. Então, para a gente ter, de fato, né, esse atendimento humanizado, esse cuidado, esse carinho, e que as pessoas sintam isso, essas pessoas elas têm que estarem se sentindo reconhecidas, valorizadas, é isso que elas vão entregar para os nossos clientes. A gente fala muito aqui, né, nós cuidamos das nossas pessoas para que elas cuidem do nosso negócio. É isso. Faz todo sentido no resultado, né? O resultado. Exatamente. A gente percebe no Sabin um alto índice de mulheres ocupando cargos de chefia, que não é algo muito comum no mercado, né? Quais são os benefícios dessa presença feminina na liderança? Bem, o Sabin é uma empresa, como nós falamos sempre, uma empresa de alma feminina, fundada por 2 mulheres. Tem uma presidente mulher, tantas diretorias e tantas lideranças, né, femininas. E somos um diferencial, somos uma empresa diferente de outras no mercado, nós sabemos disso. No setor de saúde, é muito comum que as empresas tenham um maior número de mulheres, de fato, trabalhando, né? Seja pela formação dos cursos. A saúde tem a questão, né, muito voltada para a sensibilidade, né, para o acolhimento, que são características mesmo, competências, né, natas das mulheres. Mas o que nós observamos, inclusive em empresas de saúde, é que muitas vezes as empresas têm 60%, 70%, 80% de mulheres trabalhando, mas quando você vai para a liderança, esse indicador não acompanha, sobretudo alta liderança. Né? Aí a gente percebe, de fato, o mesmo cenário de outras empresas, onde a gente não tem essa representatividade feminina, e no Sabin, de fato, é diferente. E acho que está muito vinculado, primeiro, que claro que ser uma empresa, né, de mulheres já traz esse diferencial naturalmente, mas também um olhar de fato para a importância da diversidade, para a importância da inclusão. A gente acredita aqui que as pessoas, mulheres, homens, brancos, negros, independente da sua origem, que elas trazem consigo aquilo que elas têm de melhor, das suas vivências, experiências. Se aqui elas são reconhecidas, se aqui elas têm liberdade, se aqui elas têm de fato espaços de fala e são respeitadas como são, e oportunidades iguais, né? De fato, nós temos essas pessoas ainda mais comprometidas, engajadas com o nosso negócio. Então, o que nós oferecemos aqui dentro são as mesmas oportunidades para todos os nossos profissionais. Uma empresa que tem 77% de mulheres, naturalmente vai ter 74% de lideranças, né, também femininas. E acho que tem muito disso, né, da competência da mulher, da gestão dos detalhes, a gestão desde a decoração, né, das nossas unidades, dos nossos negócios, até para o fato do cuidado com o cliente, né, desse olhar do cuidado com os colaboradores. A mulher tem isso, né, de forma nata, de forma muito, muito genuína e verdadeira, e que trazem essas características que são tão importantes para o nosso negócio. Mas, de novo, o que é importante é a diversidade. Então a gente fala que temos muitas mulheres, temos muitos homens também, e temos aqui a diversidade que nós temos no nosso Brasil, no nosso país, representada no nosso quadro de colaboradores. E, sobretudo, sendo respeitados. Né? Eu acho que isso é importante. Então as mulheres aqui, elas sabem o que é mais difícil para uma mulher sempre na sua carreira, no mundo corporativo. É o momento que ela tem que escolher ter uma família, casar, ter filho. Né? Carreira e maternidade é sempre aquele momento difícil para as mulheres e muitas vezes de dor e muitas vezes de decisão. O que nós mostramos aqui para as nossas mulheres, né, que nós vemos na doutora Janete e na doutora Sandra, que elas veem em mim, que a gente não precisa escolher. Eu não preciso escolher, vou ser mãe
ou vou ter um crescimento na minha carreira, vou buscar uma nova pós-graduação, vou buscar um mestrado, um doutorado, não, mas e é o momento de eu ter filho, mas se eu for ter filho agora eu vou perder a oportunidade de repente participar de um processo seletivo e de uma promoção na minha carreira. O que nós mostramos é que é possível conciliar tudo. Escolhas fazem parte, vai ter momento que a gente vai dar menos atenção para a família, mais para a empresa, para a atividade naquele momento. Mas tem um momento que a família precisa de mim, meu filho precisa de mim, ele é a minha prioridade. Então eu vou dedicar mais a ele do que na empresa naquele momento. E isso faz parte, né? A gente entende como empresa de que é importante respeitar os nossos colaboradores e, no caso, as nossas mulheres, inclusive nesses momentos que são tão importantes. O que nós falamos aqui é que muitas vezes as pessoas falam, mas a mulher, a licença maternidade, nós temos licença maternidade estendida de 6 meses. Mas a licença maternidade, isso traz queda de produtividade para a empresa, isso compromete a gestão da empresa, aumenta custos da empresa. O que eu falo é assim, olha, quando você tem uma mulher, sobretudo quando ela se torna mãe, você tem a certeza que você vai ter uma mulher ali com muito mais garra, com muito mais motivos para se dedicar, para crescer na carreira, ser exemplo para os nossos filhos, ainda com maior dedicação do que tinha antes. Essa ideia de que a mulher vai ser menos produtiva, tal, isso não é verdadeiro. Entendi. O Grupo Sabin hoje é um dos principais players do setor de medicina diagnóstica do país, né? Atua em todas as regiões do país. Ano passado, em 2021, faturou 1,5 bilhão de reais e possui no seu corpo hoje mais de 7 mil colaboradores. Qual é o segredo de todo esse sucesso, tendo iniciado tudo isso aqui em Brasília e hoje está ocupando um lugar tão expressivo como esse no setor? Bem, eu acho que é um conjunto, né, um conjunto de decisões, de pilares e de trabalho que temos na empresa. Não existe uma fórmula pronta. Eu acho que é o resultado de um trabalho muito grande, intenso, né, de toda a organização, de todo o nosso time, mas com muita dedicação primeiro, né, com muito foco no cliente, sempre olhando, né, para o que é diferencial para o cliente, a melhor forma de atender, o respeito com o nosso cliente, o cuidado com as pessoas, que é o que todo mundo busca no serviço de saúde. E muito investimento em qualidade, nos selos de qualidade, nas certificações que nós temos de qualidade, em inovação, né, muito investimento em tecnologia. Hoje o nosso negócio é um negócio ancorado em tecnologia, transformação digital, então é seguir investindo, né, continuamente em tecnologia. A nossa expansão geográfica, né, levando a marca, levando o serviço para outras regiões, né, do país. Começamos o nosso crescimento pela região norte e centro-oeste, que naquele momento nem eram as regiões que todo mundo falava assim, mas vocês não vão para São Paulo, vocês não vão para o Rio? A gente falava, não, nós somos do centro-oeste, nós somos de Brasília, nós queremos começar a nossa expansão por essas regiões que estão, né, mais próximas de nós, mas também ter eu acho que essa ousadia, essa coragem, né, sempre com muita cautela, sempre olhando para a qualidade, para a segurança do paciente, né, para o respeito com as comunidades onde nós atuamos, respeito com todos os nossos stakeholders, investimento nas pessoas. Então, acho que é este conjunto, né, do investimento em pessoas, investimento em inovação, tecnologia e investimento em qualidade e diferenciais para o cliente. O Grupo Sabin já está presente na região amazônica há bastante tempo, né? Acho que vocês atuam no Amazonas, no Pará e no estado do Tocantins também. O que motivou a escolha dessa região norte para a expansão de vocês? Bem, hoje nós estamos presentes em Manaus, no Amazonas, Belém do Pará, Tocantins, Palmas e já em mais 5 cidades do estado de Tocantins. Roraima, Boa Vista também, nós estamos desde 2017. E quando nós iniciamos o nosso projeto de planejamento, nosso projeto de crescimento geográfico, nós escolhemos crescer para a região norte, além de região centro-oeste, primeiro porque nós identificamos que era uma região onde tinha espaço, um menor nível de concorrente, quando eu olhava para grandes players do nosso setor de laboratório, e a gente via que tinha espaço, populações grandes, cidades grandes, e que tinha espaço para serviços de qualidade.
onde a gente poderia levar os nossos diferenciais, que são esses que eu falei, de atendimento humanizado, investimento em tecnologia, inovação. Nós montamos em todas essas regiões e cidades que nós estamos, núcleos técnicos operacionais, que são as nossas áreas de realização dos exames, e nós temos em todas as regiões núcleos técnicos montados que tem um padrão de tecnologia que nós temos no nosso núcleo técnico central aqui em Brasília. Num tamanho menor, né, adequado ao volume de cada região, mas nós vimos que esse seria um grande diferencial nas regiões, liberar resultado mais rápido, com confiança, com qualidade para a classe médica e para o paciente. E de fato o que nós encontramos foi isso, né? Foram regiões onde as pessoas, a população valorizam serviços diferenciados, os nossos diferenciais de qualidade, e tivemos uma receptividade muito grande em todas essas regiões. Quais são as principais dificuldades em se trabalhar com saúde no Brasil e na região amazônica? Bom, no Brasil e na região amazônica, acho que as dificuldades elas são semelhantes. A gente tem primeiro um Brasil muito diverso, culturalmente, né, muito heterogêneo e, sobretudo, de infraestrutura de setor de saúde, né, de infraestrutura dos sistemas de saúde, com modelos de diferentes fontes de financiamento, convênios, né? A grande maioria da nossa receita ela vem de convênios, ela vem das fontes pagadoras locais. Então, normalmente a gente chega, né, nas diferentes regiões onde muitas vezes a marca não é conhecida. Então, nós temos que fazer todo um trabalho de contar, né, para a população, para o cliente, como que nós somos, a nossa marca. Normalmente, quando a gente chega, né, o padrão de qualificação da mão de obra, né, que a gente encontra muitas vezes, não é como nós já temos, né, o nosso nível de exigência ele é alto mesmo, porque nós queremos ter esse atendimento diferenciado, esse nível de confiança, de credibilidade, de qualidade, né, na entrega do serviço. Então, por isso a gente investe muito em capacitação de mão de obra, em formação, né, dos nossos profissionais. Agora, eu acho que nós temos desafios aí como país, né, e como regiões, que são desafios do sistema de saúde como um todo, sobretudo nessa heterogeneidade do sistema de saúde. Mas também muitas oportunidades, né? Quando eu falo, às vezes, de desafios, eu digo temos muitos desafios. Quando a gente fala de sistema de saúde, sustentabilidade do sistema de saúde, mas muitas oportunidades. Por quê? Porque as regiões, sobretudo as regiões que ficam mais distantes, né, das regiões centrais do Brasil, elas têm grandes populações e com necessidade de acesso à medicina e acesso à medicina de qualidade. Eu acho que esse foi tanto a nossa visão quanto a nossa missão enquanto empresa, né, levar não só o crescimento da empresa, né, crescendo a empresa para outras regiões, mas principalmente levar acesso à medicina de qualidade para tantas regiões aí do Brasil que parecem distantes, mas eu digo sempre que a distância depende muito do ponto onde você está. É claro que estamos, né, em Brasília, no centro-oeste, coração do Brasil, de fato, estamos no centro. Então a gente também tinha isso, né, a questão logística, que é um grande desafio quando a gente pensa Manaus, por exemplo, no Amazonas, quando nós montamos nosso núcleo técnico, o primeiro núcleo técnico em Manaus, porque lá foi o crescimento orgânico, nós não compramos outro laboratório, então nós montamos uma unidade lá desde o zero, do começo. E tivemos muitos desafios, né? Fomos levar os equipamentos na época para montar um núcleo técnico, que não podiam ir via aérea, não tem via terrestre, então foi pelo rio, demorou 3 meses para chegar, né? Porque tinha que ir de barco. Quando chegou lá, as peças estavam oxidadas, tivemos que mandar outras peças para montar os equipamentos. Mas, de novo, aí eu acho que tem muito a essência do grupo, né? Que é a questão da ousadia, da coragem e do propósito, né? Do propósito, de fato, de estar levando o nosso serviço de qualidade, de cuidado com as pessoas, de inspiração, né, no cuidar das pessoas para as diferentes regiões. A gente vai vencendo os obstáculos e aí a gente encontra inúmeras oportunidades. E que foi o que nós encontramos em várias dessas regiões. Manaus, nós somos hoje a marca líder, o maior laboratório da cidade. Depois, o nosso núcleo técnico é o segundo maior. Depois de Brasília, o maior núcleo técnico nosso no Brasil é o de Manaus. Levamos depois o serviço de vacinas
Em 2019, inauguramos o nosso núcleo técnico novo lá. Em 2022, levamos o serviço de vacinas. Levamos esse ano também Rita Saúde, que é a nossa plataforma digital de programas de coordenação de cuidado. Também ali nós oferecemos os nossos serviços com preços e valores diferenciados para levar esse acesso à saúde, né, que nós falamos. Então, o que nós encontramos nessas regiões, assim como Manaus, Palmas também, Tocantins, foi para a gente tem sido, né, uma grande oportunidade de crescimento. Hoje somos o maior laboratório do estado, estamos, além de Palmas, em mais 5 cidades do estado de Tocantins e crescendo. O que você diria para um empresário que não conhece o potencial econômico da Amazônia, que não conhece as oportunidades de negócio que existem na Amazônia? O que eu diria é que, sem dúvida alguma, terão barreiras de entrada, obstáculos, dificuldades, como em todo negócio, como em todo segmento, né, e diferentes, claro, né, pelas regiões, mas que são regiões com muitas oportunidades, né, como eu já citei, grandes populações que valorizam qualidade, querem serviços diferenciados, marcas que levem serviços de qualidade e que sigam também investindo nas suas cidades, nas regiões. Nós temos no SEIB o Instituto SEIB, e que com o Instituto a gente leva vários dos nossos projetos sociais e que tivemos muita receptividade também em todas as regiões que nós chegamos da Amazônia, mostrando que além de levar os nossos serviços, além de gerar empregos na região, além de fazer a economia girar, a gente contribui também com a redução da desigualdade social, com a melhor qualidade de vida daquela população ali, levando não só o apoio muitas vezes assistencial que o Instituto SEIB leva, mas também, né, o nosso conhecimento, as nossas experiências, os modelos de empreendedorismo, né, que o SEIB é para essas regiões. O que eu digo é que vale a pena vencer os obstáculos, porque a gente encontra, sem dúvida alguma, grandes oportunidades de crescimento do negócio e também de muitos aprendizados. Vocês são da área de saúde, né? E a gente sabe que recentemente tivemos um caso aí atípico nesse meio, né? Quais que foram os principais desafios para o grupo SEIB durante a pandemia de Covid-19? Como que vocês lidaram com isso? Bem, a pandemia eu digo que foi, né, sem dúvida alguma, acho que o maior desafio da humanidade aí, né, neste nosso século e talvez dos últimos anos aí, depois da Segunda Guerra, sem dúvida alguma, talvez o maior desafio para toda a humanidade. No Brasil não foi diferente. Como eu já citei, um país que tem uma heterogeneidade, né, de infraestrutura de sistema de saúde, então a gente se deparou com grandes desafios pela própria questão da infraestrutura dos serviços de saúde no Brasil, nas diferentes regiões. Nós temos uma operação muito capilarizada, então naquele início de pandemia, nós temos dentro do SEIB uma área de P&D há muitos anos montada, que estuda novas metodologias, novos exames, novos testes, toda a parte de biologia molecular. Então no final de 2019, quando surgiram os primeiros casos do coronavírus na China, todo o nosso time, a nossa equipe de P&D já começou a estudar, né, sobre o que era esse novo vírus, quais os testes para diagnóstico. Então nós fomos um dos primeiros laboratórios privados do Brasil a desenvolver o teste de PCR para diagnóstico de Covid. E naquele início foi muito difícil, né? Primeiro pelo desconhecimento do vírus, porque a gente não conseguia prever o que aconteceria dali para frente. Muita falta, né, de previsibilidade. De outro lado, a questão, né, dos lockdowns, de suspensão dos procedimentos eletivos. Então, se de um lado a gente tinha grande demanda por exames de Covid, de outro, né, a nossa receita caiu a menos da metade, porque os procedimentos eletivos, as consultas, né, cirurgias, todas foram suspensas. Então, a gente tendo que operar, né, trabalhando, investindo, trazendo equipamentos, comprando reagente para os testes de Covid, né, e também com um desafio empresarial imenso, né, de queda de receita e com necessidade de caixa para atuar naquele momento. Mas eu digo que o nosso foco, né, de fato, no cuidado com as pessoas e olhando também para a segurança das nossas pessoas, dos nossos profissionais.
É porque a gente, enquanto profissional de saúde, eu digo que nunca a gente foi colocado tão à prova, né, na nossa missão ali, porque somos profissionais de saúde, entendemos a nossa missão, que é de estar na linha de frente, mas somos seres humanos, também tínhamos medo do vírus, de levar o vírus para casa, para nossa família. Então, foi muito importante naquele início, assim, todas as ações que nós tivemos, tanto do cuidado com as nossas pessoas, a questão de saúde e segurança das pessoas, das nossas pessoas, e também esse investimento rápido, né, nas novas técnicas, nos novos testes que foram chegando. Então, 3 meses depois, a gente já tinha uma plataforma de testes de Covid, de realização montada, e foi fundamental a nossa atuação, não só em Brasília, no Distrito Federal, mas nas diferentes regiões que nós atuamos, porque a pandemia ela chegou em diferentes picos, né, as ondas, em diferentes momentos nas regiões. Manaus, por exemplo, né, que a gente viveu momentos duríssimos, dificílimos, né, teve muitos momentos que a gente era o único laboratório nas cidades onde a gente atuava, como Manaus, Belém, né, que a gente era o único laboratório da cidade fazendo teste de PCR de Covid, né, e tendo que, né, dar conta ali de olhar o que era a prioridade, de atender, porque não dava conta de atender a toda a população. Então eu digo que a gente teve um empenho muito grande dos nossos times, dos nossos profissionais, para ir vencendo cada etapa. Cada etapa da pandemia. Chegou janeiro desse ano, quando a gente achou que esse ano a gente teria um arrefecimento da pandemia, de repente vem a variante Ômicron, né? Janeiro desse ano foi outra onda muito pesada, muito forte, mas eu digo que foi muito importante o engajamento das nossas pessoas, sempre o nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento, que foi fundamental para a gente ter essa velocidade, né, na implementação dos testes, e a nossa capacidade mesmo de empresarial, de seguir crescendo, se reinventando nesses 2 anos e meio aí de pandemia, quase 3 anos, né? Se a gente pensar no final de 2022, olhando para o final de 2019, a gente montou unidades drive-thrus, né? Num tempo recorde, e aumentamos os investimentos nos projetos de transformação digital, montamos um núcleo de atendimento digital, de tal forma que hoje o paciente, se ele quiser fazer todo o pré-atendimento dele, aquela parte de cadastro, autorização de convênio, agendamento do exame dele, escolher onde ele quer fazer o exame dele, se ele quer em casa, se ele quer em uma das nossas cidades, ele consegue fazer hoje toda via nossa plataforma digital, site, aplicativo, e chegar só para o momento do procedimento do exame. Então, isso aconteceu junto com a pandemia, né? De fato, nós testamos, eu digo, toda a nossa resiliência, capacidade de inovação, né, e sobretudo de execução, né, dessas nossas estratégias e desses nossos investimentos. Sempre olhando para a nossa missão enquanto empresa de saúde, né, de fato de levar acesso, de levar o nosso serviço de qualidade, confiança para a população e nas diferentes regiões onde nós atuamos. Lídia, eu agradeço então pela sua atenção hoje com a gente. Foi extremamente gratificante poder ouvir esse exemplo de vocês. E eu espero que outras empresas no Brasil também adotem esse tipo de conduta, né, de se preocupar mais com as pessoas, com os colaboradores, que isso acaba fazendo toda a diferença no resultado final, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês e de compartilhar aí um pouquinho das nossas vivências, da nossa visão, né, de não só do setor de saúde, mas também de empreendedorismo no Brasil. E, sem dúvida alguma, os nossos investimentos, né, ao longo aí desses últimos 10 anos, que esse ano a gente completou 10 anos do nosso ciclo, do nosso primeiro ciclo de expansão geográfica, quando a gente olha para trás, a gente sente como missão cumprida, né, e seguindo crescendo e levando os nossos diferenciais para tantas regiões do Brasil. Que bom, foi um prazer, viu? Obrigado. Obrigada.